A respeito de inteligência artificial, assinale a alternativa correta. Um dos desafios do processamento de linguagem natural, PLN, é a característica de palavras e frases poderem ter mais de um significado. Essa característica é conhecida como letra A, convergência, letra B, deep learning, letra C, polissemia, letra D, Big Data e a letra E, Data Warehouse. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Observa comigo algo bem importante. Pessoal, quando a gente estuda a ideia do processamento de linguagem natural, PLN, em primeiro lugar nós temos que saber o que é isso. O que é o processamento de linguagem natural? O que é a linguagem natural? Já podemos dizer que a linguagem natural é a linguagem humana, por exemplo. A nossa linguagem humana é uma linguagem natural, que é diferente da linguagem usada pelas máquinas, que é diferente da linguagem usada pelos computadores. Pois bem, e a partir daí, o que é o processamento de linguagem natural? É uma vertente do ramo da inteligência artificial que ajuda os computadores, isto é, ajuda as máquinas a entender, a interpretar e também manipular a linguagem humana. Olha que interessante, é como se eu te dissesse que nos recursos de inteligência artificial nós podemos dotar as máquinas, dotar os computadores a terem a capacidade de entenderem a nossa linguagem humana, que eles, computadores, que as máquinas possam interpretar a linguagem humana, possam manipular a linguagem humana. Isso é a ideia do processamento de linguagem natural, conhecido como PLN. Pois bem, o processamento de linguagem natural ele tem diversos desafios, pessoal, e um desses desafios é a chamada polissemia. O que significa polissemia? A característica de palavras e frases apresentarem mais de um significado. Quando uma palavra ou uma frase tem essa característica, pode apresentar mais de um significado, isso a gente chama de polissemia. E olha como isso de fato é um desafio para os computadores, para as máquinas que estão tentando entender a linguagem humana, que estão tentando interpretar a linguagem humana. Eles se deparam muitas vezes com as questões de polissemia. A ideia da polissemia, que é essa multiplicidade de sentidos de uma palavra ou locução, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios do processamento da linguagem natural. Pois bem, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. A palavra cabo. Cabo pode significar cabo de vassoura, pode significar o cabo militar, quer dizer, a patente lá do âmbito militar, o cabo, pode ser o cabo de uma faca. Percebe que a palavra cabo, ela apresenta um desafio para a máquina entender a linguagem humana. Porque se há alguém conversando, entre aspas, com o computador, solta o cabo, alguma coisa, bem, o computador tem que interpretar se esse cabo que ele está referenciando é o cabo da vassoura, é o cabo militar, é o cabo da faca, entre outros. Portanto, sem dúvida nenhuma, um dos desafios do processamento da linguagem natural é a polissemia. Vamos voltar para a questão, porque agora já temos embasamento para responder essa questão. A respeito de inteligência artificial, assinale a alternativa correta. Um dos desafios do processamento de linguagem natural, conhecido como PLN, é a característica de palavras e frases poderem ter mais de um significado. Essa característica é conhecida como... acabamos de ver, é a polissemia, que nós temos aqui na letra C de Canadá, de fato como gabarito e a resposta desta questão. Mas, pessoal, eu quero, antes da gente evoluir, a gente já sabe aqui que a resposta é a letra C, entender os outros itens, né? Por exemplo, em que momento a gente usa... Isso pensando nos conceitos mais vinculados à tecnologia da informação, o termo convergência, né? Hoje é muito comum a gente falar em convergência das redes, como por exemplo a convergência das redes de comunicação, como a rede de TV, com a internet e com as redes telefônicas. Imagina isso, quando a gente pega um simples smartphone, um celular, ali no smartphone nós temos a convergência, inclusive de redes de televisão, porque nós podemos assistir, inclusive, transmissões feitas pela televisão, acessamos a internet, quer dizer, as redes de computadores, como as redes de internet, e também podemos, por exemplo, acessar outros tipos de redes, como, por exemplo, claro, a rede telefônica.
rede de comunicação por telefonia. Isso é a ideia de convergência, dispositivos que convergem redes, né? Então não é o caso aqui da resposta da questão. A letra B botou Deep Learning. O que é Deep Learning? Aqui é interessante, pessoal. No âmbito da inteligência artificial, nós temos vários subconjuntos de estudo. Bem, observa, a gente tem a inteligência artificial, e dentro do estudo da inteligência artificial existe o estudo de Machine Learning, que é o aprendizado de máquina. E dentro do estudo de Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, nós temos o estudo da Deep Learning, que é o aprendizado profundo das máquinas, normalmente usando redes neurais que tentam imitar sinapses humanas para conseguir aprendizado artificial, aprendizado de máquina, né? Polissemia, já respondemos aqui. O que é o significado de Big Data que está ali na letra D? Big Data se refere a dados gerados em grande volume, quer dizer, muita quantidade, em muita velocidade, também com uma grande variedade, uma multiplicidade de fontes e que apresentam também veracidade e valor. Portanto, quando pensamos em Big Data, pensamos em 5 Vs. Que 5 Vs são esses de Big Data? Vou repetir os 5 Vs aí. É volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Então, Big Data, dados gerados com muito volume, velocidade, variedade, veracidade e valor são os 5 Vs de Big Data. Sempre é bom lembrar que, a princípio, os primeiros teóricos que teorizaram a ideia de Big Data teorizaram 3 Vs, indicando que Big Data era a ideia de dados gerados com volume, velocidade e variedade. Depois foram acrescentados também 2 Vs, que é a veracidade e o valor. Isso é o significado de Big Data. E o que é um Data Warehouse que está indicado na letra E? Data Warehouse significa depósito de dados ou armazém de dados. É um grande depósito de dados, é um grande armazém de dados que armazena uma quantidade imensa de dados, normalmente montando o histórico de dados gerados por aquela empresa, por aquela organização durante os últimos anos. Então, hoje em dia, boa parte das empresas se dedicam a criar os seus data warehouse, os seus depósitos de dados, seu armazém de dados, que vão armazenando grandes volumes, grandes quantidades de dados históricos que essa empresa gerou durante os últimos anos. Isso é um data warehouse, que também não era a resposta aqui da questão. Então, a nossa única alternativa mesmo, não tem outra, é a letra C, polissemia, né?